Já para entrar na aula? Vamos lá? Bom, minha gente, para a revisão, para a prova de amanhã, o que vai cair de química orgânica é exatamente o que eu vou falar para vocês, a nossa revisão de hoje. Então, primeiro, falar tipos de carbono. Então, o carbono ele é primário quando está ligado a outro carbono. É um carbono ligado a outro carbono, ou seja, todos os carbonos das extremidades são primários. O carbono secundário é aquele que está no meio de dois, é um carbono ligado a dois carbonos. E o terciário é um carbono ligado a 3. O quaternário é um carbono ligado a 4. Vamos repetir. Primário ligado a um carbono. Secundário é um carbono ligado a 2. Terciário é um carbono ligado a 3. E o quaternário ligado a 4. Depois vamos falar do tipo de cadeia. Cadeia aberta, chamada aberta ou acíclica ou alifática. É aquela que possui extremidade. Imagina uma corda. Numa corda você tem duas pontas, que a gente chama no popular, ponta, aquelas pontas é extremidade. Então toda a cadeia aberta ela possui extremidade. Já a cadeia fechada não tem extremidade, ela possui uma aparência de uma figura geométrica, um triângulo, um retângulo, um quadrado e aí por diante. A cadeia aberta pode ser normal, quando só tem carbono primário e secundário. Ela pode ser ramificada, quando tem terciário ou quaternário. Ela pode ser saturada, quando entre carbonos só tem ligação simples. Ela é insaturada, quando aparece uma dupla ou uma tripla entre átomos de carbono. Ok? Então está aí a primeira parte. A segunda parte é falar dos hidrocarbonetos, formado de carbono e hidrogênio. Alcanos, hidrocarboneto de cadeia aberta saturada. Entre carbonos só tem ligação simples. Mas o importante é a fórmula molecular. CnH2n mais 2. Quando aparecer CH4, repare que aqui eu tenho um átomo de carbono, que é o N. Este N da fórmula é o número de átomos de carbono. Então, se eu tenho CH4, o N vale 1. Então, eu ponho na fórmula 2 vezes 1 dá 2, com mais 2 dá 4, é um alcano. Como é o nome deste alcano? Ele é chamado gás metano. É um dos principais componentes do gás natural. Cuidado que o metano é o principal componente do gás natural. O propano, que é o C3H8, e o butano, que é o C4H10, a mistura deles dois, propano mais butano, produz o gás de cozinha. Pode cair na prova de amanhã. Propano e butano. A mistura dos dois dá o gás de cozinha. Qual é a fórmula do propano? C3H8. E do butano? C4H10. Alceno, hidrocarboneto de cadeia aberta, insaturada com uma dupla. Fórmula CnH2n. O principal alceno é o C2H4. Cuidado, o C2H4 é chamado de eteno, conhecido pelo nome de gás etileno, usado no dia a dia para amadurecimento de frutos. O C2H4 é o principal alceno, chamamos de eteno, conhecido pelo nome de gás etileno. Este gás tem uma função, amadurecimento de frutos. Já o alcino, ele é um hidrocarboneto de cadeia também aberta, insaturado, só que agora tem uma tripla ligação entre carbono. A fórmula de um alcino, CnH2n-2. O principal alcino é o C2H2. C2H2 é o principal alcino, chamado de etino, conhecido pelo nome de gás acetileno, usado no maçarico, para soda, aquela chama azul que sai no maçarico é o acetileno. Vocês têm muito cuidado para não atrapalhar etileno com acetileno. Etileno é um alceno, amadurecimento de frutos. O acetileno é um tipo de soda, é aquele gás de chama azul que sai no maçarico.
Os alcadieno, o nome está dizendo, dieno, duas duplas, é um hidrocarboneto de cadeia aberta que possui duas ligações duplas. A fórmula é a mesma do alcino, CnH2n-2. O principal é o chamado de propileno, cuidado com ele, ou usado também o 1,3-butadieno, que é o da borracha natural. A da borracha natural é 1,3-butadieno, é a borracha natural. Aí são os hidrocarbonetos que vai cair amanhã. Cuidado que a prova está, as 3 questões de orgânica estão exatamente neste resumo. Cuidado com o gás metano, que é o CH4, componente do gás natural. Cuidado com o propano e o butano, que são 2 alcanos, a soma dos dois dá uma mistura, que é o gás de cozinha. Cuidado com o alceno, que o principal alceno é o eteno, chamado gás etileno, usado para amadurecimento de frutos. O alcino principal dele é o etino, que é o C2H2, usado como gás acetileno, a chama que sai do maçarico. Alcadieno, um dos principais é a borracha natural, que é 1,3-butadieno. Esse é o resumo dos hidrocarbonetos, para a prova da manhã. Falando de termoquímica, que é a parte da professora Fernanda, só dar um resumo. A função da termoquímica é estudar o calor absorvido ou liberado por um processo. Então, é a função. 2 tipos de reação, endotérmica e exotérmica. Endo, absorve o calor. Exo, libera calor. E cuidado para a lei de Hess, que é a determinação do ΔH. ΔH é igual ao somatório da entropia dos produtos menos o somatório da entropia dos reagentes. Esta equação deve aparecer amanhã, ok? Esta é a nossa aula, a revisãozinha, para vocês fazerem a prova amanhã. Obrigado. Obrigado, professor. Ficou joia? Muito bom mesmo.